Vamos mudar de assunto, vai. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Tá na ponta da linha para conversar com a gente, porque tem mudança, viu? No meio dessa pandemia, de tanta coisa aí, tem mudança no Código de Trânsito. Às 9h37, a gente vai falar com o presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB de São Paulo, Rosan Coimbra. Doutor Rosan, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Muito bem, graças a Deus, e é um prazer estar participando desse conceituado programa, junto com o Agostinho e os demais. Exatamente, estamos aqui nesse sábado, né, para discutir um pouquinho dessas mudanças, né? São muitas mudanças, então vamos aquelas que interessam mais, né, ao nosso ouvinte. É claro que vai chegar muita pergunta de multa e eu já convido o nosso ouvinte a participar conosco aqui da entrevista, porque às vezes a dúvida de um ouvinte é a dúvida de outro ouvinte também, né? Em relação à validade da CNH, tem alguma mudança? Aquelas pessoas que por conta da pandemia não estão conseguindo renovar, o que o senhor pode trazer de informação para aqueles que têm a CNH prestes a vencer? A nova legislação dá um prazo maior, isso começa a valer para todos os casos, só a partir de agora. O que a gente tem de informação sobre a validade, então, do documento da CNH, hein, doutor Rosan? Bem, a renovação, por conta São Paulo, com a sinalização vermelha da pandemia, o Detran está fechado, não está aceitando sequer agendamento. Isso, inclusive, foi objeto de normatização por parte do CONTRAN. Não só São Paulo, como outros estados cuja situação se encontra na bandeira vermelha. Agora, as alterações que passam a vigorar a partir de segunda-feira, que foram introduzidas pela Lei 14.071, que é aquele projeto que o Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes e entregou esse projeto na mão do Rodrigo Maia, presidente então da Câmara dos Deputados. E lá havia bastante alterações, porém essas alterações foram suavizadas durante as discussões na própria Câmara. Depois de passado pela Câmara, foi para o Congresso, para o Senado, que é a Casa Revisora, e depois voltou para a Câmara, para a Assembleia Legislativa. E aí, para a Câmara dos Deputados, melhor dizendo. E aí, quando enviou, foi aprovado e mandou para o Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, ele apresentou vetos, que foi derrubado. Somente agora, há pouco tempo, esse veto foi analisado e às vésperas da entrada da vigência da lei, porque a lei ela passa por uma vacatio legis. O que é vacatio legis? Foram esse prazo que a lei ficou, entre aspas, dormindo, aguardando estudos, as pessoas se conscientizarem dela, os meios de comunicações divulgarem, e agora, finalmente, a partir de segunda-feira, já vão entrar em vigor. Com relação, respondendo a sua pergunta, com relação à validade da carteira, a partir dos 70 anos, a validade é para 3 anos. A partir dos 50, a validade é para 5 anos. Desculpa, 10 anos. Desculpa, 5 anos. E com relação aos que têm menos de 50 anos, a validade é para 10 anos. Inicialmente, vocês se lembram que o Bolsonaro propôs que todas as carteiras teriam a validade para 10 anos. Porém, com essas discussões técnicas, porque o que foi dito muito na época é que foi que o projeto do Bolsonaro não trazia um estudo técnico, mas na Câmara dos Deputados, durante o trâmite, sofreram discussões e foram alteradas e finalmente foi apresentado dessa escalonamento a partir de determinadas idades. Por quê? Porque com o envelhecimento da pessoa, do motorista, começam a surgir necessidade de acompanhamento médico mais curto para verificar se ele está em dia com a saúde. Doutor Rosan, é importante dizer, só para finalizar, é que quem vai prevalecer é a opinião do médico. Se o médico disser que não é 5 anos para o examinado, para o motorista, ele pode reduzir esse prazo. Desculpe, doutor Rosan, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Sobre a pontuação, né? A gente perde a carteira hoje com 20 pontos, né? Houve uma mudança aí, um escalonamento também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Vamos lá. Atualmente 20 pontos. A partir da entrada em vigor na segunda-feira, os motoristas
que não tiver nenhuma multa gravíssima, aquelas de 7 pontos, só vão ser suspensos a partir dos 40, ao atingir 40 pontos em diante. Quem tiver uma multa gravíssima, ele terá essa pontuação reduzida para 30 pontos, ou seja, a partir de 30 pontos ele pode ter a carteira suspensa. E se ele tiver 2 infrações gravíssimas, ele será suspenso a partir dos 20 pontos. Ou seja, essa lei, ela contempla, ela dá oportunidade para o bom motorista. Para o mau motorista, que ele é reincidente, muito reincidente, esse vai ter o maior rigor da lei, entendeu? Passa a ser um processo mais seletivo. Lembrando só que o motorista com atividade remunerada, seja para qualquer categoria, A para moto, que seria o motoboy, B pode ser taxista, pode ser aplicativos, C, que seriam caminhoneiros, D, ônibus, e E, articulados, carreta. Então, esses que exercem atividade remunerada só serão suspensos se atingirem 40 pontos ou mais. Não importa se tenha ou quantas forem as multas gravíssimas, isso não influencia. E também existe um alargamento no prazo para curso preventivo de reciclagem. Assim, os motoristas que exerçam atividade remunerada, como eu falei há pouco, eles poderão fazer o curso de reciclagem ao atingir os 30 pontos, desde que não ultrapasse 39, porque ele já vai estar suspenso, ele não vai mais poder fazer ter oportunidade do benefício depois que a oportunidade passar. Doutor Rosan, acho que é importante pontuar aqui que essa pontuação de 40, ela começa a valer para as multas que forem tomadas a partir de segunda-feira, né? Sim. A partir da entrada em vigência. Então, essas multas antigas que o motorista eventualmente tiver, elas não serão contabilizadas para esses 40 pontos, né? Isso acho que é importante colocar. Tem dúvida aqui de ouvinte já, viu, que está participando conosco aqui pelo 11 99904 8756. Não tem dúvida. Bom dia, Agostinho e Pedro Campos. Minha carta venceu em 20 de março de 2020. Gostaria de saber se eu posso continuar a dirigir. Irineu de Guararema. Pode ou não pode, doutor Rosan? Veja só, inicialmente o CONTRAN, ele havia prorrogado o prazo das renovações da carteira por 1 ano. Então, aqueles que venceram em março de 2020, automaticamente poderiam dirigir até março de 2021. Agora, nós fomos pegos de surpresa pela segunda onda. São Paulo está tudo fechado, então as pessoas não têm como renovar a carteira. Portanto, não será cobrado desses motoristas a renovação da carteira nesse período, enquanto persistir a placa vermelha, o período mais grave da pandemia. Nós estamos conversando com o Dr. Rosan Coimbra, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB aqui de São Paulo. Dr. Rosan, são muitas mudanças e a gente vai tentar tratar das mais significativas. Sobre a questão de dirigir sob efeito de álcool, foi definida uma pena de reclusão. Eu queria que o senhor falasse o que mudou ou se não mudou nada. Não mudou, essas mudanças já foram anteriores. O que existe no novo código é o seguinte: pessoa que, sob efeito de álcool ou outra substância, cometer crimes de lesões corporais ou homicídio, né, ele, a grosso modo, assim, ele terá que cumprir a pena, não pode mais converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Não tem mais essa de pagar a cesta básica ou ficar lá no pronto-socorro ajudando os pacientes chegarem, né? Então, isso foi retirado dos motoristas que cometerem esses crimes nessas condições. Isso é importante, hein? Isso é importante. A gente sempre, pediu, clamou, exigiu que houvesse mais rigor, né, Pedro? Para motorista que dirige embriagado e que provoca acidente. Agora não tem mais essa de cestinha básica, não. Agora é reclusão mesmo. Isso é bom. Doutor Rosan, mais uma pergunta de ouvinte aqui, ó. Sandro Mariano, corintiano do Jaçanã. Bom dia a todos do Jornal Gente. Hoje eu tenho 4 pontos na minha carteira, adquiridos há 2 meses atrás. A partir do dia 12, eu tenho que somar mais 36 pontos,
que somados a esses 4 que eu tenho hoje, dando 40, daria 40 para mim perder a carteira? Essa é a conta? Doutor Rosan, o que a gente questão- pode falar para o nosso ouvinte aí, hein? Essa questão, ela foi como dito, né, pouco aí, só vai valer a somatória daqui a partir de segunda-feira. Agora, o que eu quero alertar é o seguinte: o próprio CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, já apresentou um parecer dizendo o seguinte, que mesmo que as pessoas já tenham atingido 20 pontos até aqui, o DETRAN, ele não vai abrir processo desde que a pessoa não tenha atingido os 40 pontos, né? Logicamente, não tem nenhuma multa gravíssima, aquelas condições que nós falamos. Não será aberto o processo com base na lei anterior, porque o legislador ele tratou de forma mais benéfica, de forma mais branda a questão da suspensão. Então, é justo que a lei ela retroaja para beneficiar. Se não foi aberto o processo, porque a pessoa suplantou, ela superou os 20 pontos, mas desde que ela não esteja na outra situação, ela não terá o processo aberto. E se o processo estiver em andamento, é possível o advogado ou o defensor pedir também esse benefício, porque é um princípio constitucional. A lei ela deve retroagir para beneficiar a pessoa quando ela for mais favorável. Rosan, sobre dirigir com farol aceso, houve uma mudança aí, né, com essa alteração no código, né? Sim, é muito importante isso daí, porque foi um vai e vem da lei, né? O que o legislador fez foi o seguinte: ele não exige mais o farol aceso quando a pista ela vai só numa direção. Então, por exemplo, a Anhanguera, o Aston Luiz, você tem uma pista que só vai e uma pista só que vem. Não precisa mais ficar com o farol aceso. Exceto se for no perímetro urbano. Quando você está na estrada, está lá a placa perímetro urbano. Então, a pessoa deve acender o farol. Por quê? Porque o uso do farol é para evitar, inclusive, atropelamento. E nesses lugares há uma concentração maior de pedestres. Em resumo, deve ser usado o farol aceso quando a pista é simples. O carro, numa faixa, o carro vai, na outra faixa, o carro vem. Entendeu? E sempre próximos ao perímetro urbano, ou seja, dentro do perímetro urbano. Nessas situações, deve ser usado o farol aceso. Nesse caso aí, desculpa, viu? É assim, para que complica? Manda ficar o farol aceso, porque aí o cidadão já cria o hábito. Eu não sei, eu sinceramente, tudo bem ter essa explicação, porque o carro vai e vem e tal, mas se estabelece, só mantém o farol aceso, é tão mais simples, já vira automático, mas enfim. Doutor Rosan, a gente pode esperar uma enxurrada de pedidos, de ações aí na esfera administrativa e até na esfera judicial de motoristas por conta dessa confusão com as multas tomadas aí durante a pandemia, que não foram encaminhadas, as notificações, né, para os motoristas, estão sendo encaminhadas agora, um ano depois. Vem a mudança agora no Código de Trânsito Brasileiro, uma mudança profunda, né, com alterações drásticas. É de se esperar uma enxurrada de ações aí nas jaris e também no Poder Judiciário. E qual que é a esperança, né, que o motorista pode ter? Porque se tem algo em descrédito nesse país, é justamente essa esfera administrativa de julgamento de recursos de multas, né? Em todo o Brasil, os motoristas às vezes abrem mão de recorrer porque já sabem que o pedido vai ser negado, vai ser indeferido. Bem, de fato, como diz o outro, né, a questão de trânsito está fervendo, porque tem as multas por rodízio extraordinário da pandemia, da prefeitura, desde a época do meio do ano passado, agora começou a chegar as notificações, e o interessante é que a prefeitura, assim que ela pôs em vigência a lei, depois de 1 ou 2 meses ela revogou a lei, né? Então, talvez fosse o caso de se alegar que a lei ela deve retroagir para beneficiar também o motorista, já que não se cobra mais daqui para frente, também não se cobraria daqueles que cometeram, porque a própria administração entendeu que não seria justo cobrar, né? Não houve uma alteração do fato. Além do que, esse rodízio extraordinário, ele foi criado por decreto, e o decreto ele não é fonte de obrigação é a lei. Existe uma lei municipal em São Paulo que criou rodízio.
e depois vem os decretos para regulamentar. Não está previsto na lei que ela deve ser usada para combater a pandemia. Ela foi criada, não sei se vocês se lembram, há muito tempo atrás, que a lei do rodízio foi criada para combater a poluição. Depois foi falado que a rodízio seria para evitar o congestionamento, o pico de congestionamento. E agora vem um decreto e fala que é para combater o rodízio. Então, realmente, a questão ela vai desaguar no judiciário. Lógico que o CETRAN, por exemplo, ele pode baixar um parecer e pacificar o entendimento, ou pelo menos sinalizar de uma forma mais tranquila qual que deve ser o entendimento no estado de São Paulo todo. Quer dizer, pessoas que às vezes são do interior, vêm em São Paulo e tomam multa. Enfim, mas realmente muitas questões, inclusive, Agostinho, agora segunda-feira vai ser publicado no Diário Oficial alguma coisa em torno de 40 resoluções. No dia que está entrando em vigor, eles vão editar as 40 resoluções, que é para quê? Para disciplinar artigos da lei que foram alterados. Por exemplo, suspensão de dirigir. Houve tantas alterações que realmente há necessidade do CETRAN explicar mais detalhadamente, através de resolução, como que vai ser feita a suspensão da carteira de motorista. Algumas dessas decisões vêm mais para complicar do que para explicar mesmo, para confundir do que para explicar. E aí é uma crueldade, né? O cidadão entra com recurso e tal, mas invariavelmente nada que ele justifique, né, Pedro? Você imagina, no rodízio par e ímpar, aquela bizarrice que valeu por uma semana, nada que ele justifique vai convencer. O julgador ali da Jari não vai mesmo. Aliás, sobre isso, multa é um assunto sensível demais. O CONTRAN, no final do ano passado, publicou aquela decisão que proíbe a aplicação de multa por radar escondido ou camuflado no Brasil. Como é que está isso, hein, doutor Rosan? Essa resolução do CONTRAN, ela vai entrar em vigor. Ela entrou em vigor em novembro, né? Para os radares novos. Para os radares que estavam já instalados, só vão passar a ser exigido a partir de novembro desse ano. E a principal objetivo é moralizar a questão de não ter mais radar atrás de ponte, viaduto, atrás da moita. O equipamento tem que estar visível, as pessoas têm que... Não precisa ter placa dizendo aqui tem radar, mas tem que ter uma placa indicativa da velocidade ao lado do radar e não pode estar escondido. Se for um radar, aquele tripé que coloca que é o portátil, vamos chamar o móvel, ele tem que ter um agente do lado. O agente não pode abandonar o equipamento e ficar lá atrás escondido. Ele tem que estar ali do lado, ele tem que estar ostensivamente aparecendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu concordo quando você diz que a lei muda muito, isso provoca confusão. Uma das críticas que nós, operadores de direito, nós fazemos é justamente uma falta de perenidade. A lei tem que ser menos lei e mais efetividade. Eu estou completamente ao seu favor, viu? Você tem razão. Doutor Rosan, tem mais uma pergunta de ouvinte aqui, rapidinho para o senhor. Ó. Bom dia. Por favor, eu tenho 21 pontos na carteira há mais de um ano e meio, não tomo nenhuma multa nesse período, mas a minha carta estaria suspensa pelo código antigo. Como fica com o código novo? Automaticamente a minha carta volta ou eu tenho que tomar alguma providência junto ao Detran? Obrigada, Beatriz de Santos. Muito boa pergunta da dona Beatriz, da ouvinte Beatriz, né? Isso daí é dentro daquilo que nós dissemos. Só vai faltar uma resolução para dizer especificamente, explicitamente. Mas nós já sabemos que nessa circunstância a lei vai retroagir para beneficiar e não vai ser aberto o processo que não foi aberto até agora. É isso. Mas quer dizer, aí só para deixar claro, nesse caso da Beatriz, ela já deveria ter a carteira cassada, porque ela chegou aos 21, né? Mas se houve algum atraso, até pela pandemia, o Detran não está funcionando e tal, nesse caso, essa morosidade jogou a favor dela, né? Pela circunstância, realmente, por causa da pandemia, Detran fechado, não foi aberto. Agora, com essa nova lei, não é justo que se abra o processo. Deixa eu fazer uma observação.
é mais questão técnica, mas as pessoas fazem realmente confusão entre suspensão e cassação. De forma muito rápida, eu vou explicar que suspensão, ela varia, ela existe por causa da pontuação ou de multa específica. E o prazo de suspensão, ela varia conforme as multas, né? Conforme o número de infrações. E cumprida a suspensão, a pessoa tem que apresentar um curso de reciclagem, coisinha fácil. Já a cassação é mais pesada. A pessoa que não respeita o prazo que ela está suspensa, ela toma multa, ou então ela é reincidente na multa de embriaguez, entregar a carteira para a pessoa não habilitada. Essas multas muito específicas também geram a cassação. E diferentemente da suspensão, para voltar a dirigir, o motorista tem que se reabilitar. Ele vai gastar tempo e dinheiro para voltar a dirigir muito mais do que aquele que tira uma carteira inicial. Dr. Rosan Coimbra, muito obrigado pela presença hoje aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para conversar conosco, com os nossos ouvintes aí sobre essas questões, essas mudanças importantes. A gente vai, claro, voltar nesse assunto aqui na Rádio Bandeirantes para trazer mais esclarecimentos e falar mais sobre essas mudanças em breve. Grande abraço para o senhor, até uma próxima, hein? Um forte abraço. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, porque é muito bom esse trabalho que vocês fazem de divulgação das alterações e conscientização do cidadão. Muito obrigado, Saíssa. Valeu, doutor Rosan. Muito obrigado e até a próxima.